E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black Teorias, e hoje eu vos trago a 21ª parte dessa teoria, ou fanfic, de Kimetsu. E como eu sei que vocês não gostam de fala no início do vídeo, bora logo começar essa narração fuleira. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Kimetsu no Yaiba? Episódio 21. A história continua, com Sanime, o Inosuke, e o Gyomei, indo na direção de uma certa cidade, onde várias pessoas estavam desaparecendo, e havia uma boa chance de ser um Oni causando tudo aquilo. Ao chegar na tal cidade, já estava anoitecendo, e eles notam que aparentemente não havia nada de errado, e que muitas pessoas estavam nas ruas, o que por si só já era muito estranho. Mas logo Gyomei percebe que havia um cheiro forte de Oni sobre aquela cidade, e que esse cheiro estava vindo das pessoas que estavam ali. E após um tempo, o Inosuke e o Sanime também percebem isso, e já ficam alertas para qualquer tipo de ataque surpresa. E após um tempo andando naquela cidade, eles acabam entrando em uma casa gigantesca, da qual servia como uma espécie de prefeitura. Mas assim que eles entram na casa, as portas se fecham do nada, e o ambiente fica sendo iluminado por lâmpadas, aparentemente feitas com cristais, e outras coisas avançadas para aquela época. E sem muita demora, uma pessoa surge de um corredor escuro, e aquele era ninguém mais ninguém menos que o Espada número 8. Zaiyo Aporro. Nota do editor. Pessoal, eu não sei vocês, mas não me sinto muito à vontade falando o nome completo desse cara, porque o nome, Aporro, lembra muito uma coisinha que eu não posso falar, mas só posso dizer que é branca, e parece muito com leite, só que em formato de gosma. Voltando à história. Após o Zaiyo se revelar, ele se apresenta aos nossos heróis, e logo diz o seguinte, com um leve sorriso no rosto. Sejam bem-vindos à minha humilde casa, quero que divirtam-se bastante, antes de morrerem. E após falar isso, ele entra novamente naquele corredor escuro, e vai embora dali. E quando nossos heróis foram tentar seguir o Zaiyo, um grupo de criaturas veio na direção deles. E por mais que fossem muito parecidos com Onis, aquelas criaturas tinham algo muito incomum. Todas tinham máscaras no rosto, e cada uma delas tinha um padrão diferente. E sem muita demora, se inicia uma grande briga entre os nossos heróis, e esses supostos Onis mascarados. Mas durante a luta, o Sanime diz o seguinte aos seus companheiros entre aspas. Parece que esses Onis são mais fortes que um normal, a minha lâmina Nichirin não faz quase nenhum dano neles. E com o passar do tempo, esses Onis foram começando a colocar cada vez mais pressão nos nossos caçadores, até o ponto do Inosuke acabar ficando um pouco ferido, e o Gyomei ficar com alguns cortes em seus braços. Mas após um tempo, o Sanime acerta um golpe certeiro com sua espada na jugular de um desses Onis mascarados, mas isso não foi o suficiente para cortar a cabeça do mesmo, que deu um soco no Sanime, fazendo ele ser arremessado para longe, e ficar um pouco ferido, enquanto que sua espada ficava presa ao pescoço do Oni mascarado. Mas logo Gyomei dá um golpe naquele mesmo Oni, utilizando sua enorme bola de ferro com espinhos. E assim, a bola acaba acertando a espada do Sanime, que estava no pescoço do Oni. E com isso, o Oni tem a sua cabeça cortada, e logo ele se desintegra. E vendo isso, o Sanime diz a seus companheiros entre aspas. Pelo visto esses Onis são muito resistentes, e um simples golpe de espada não é o suficiente para degolar eles, por isso, a gente vai ter que trabalhar em equipe, para dar golpes bem fortes no pescoço deles, e assim matá-los. E após o Sanime falar isso, o Gyomei aceita de boas trabalhar em equipe, já o Inosuke estava resmungando um pouco, mas logo ele aceita. E assim, os nossos heróis voltam a lutar contra os Onis mascarados, só que agora eles estavam na plena vantagem, pois eles estavam se ajudando por assim dizer, e cada um deles estava dando um golpe certeiro no pescoço de um Oni qualquer, para logo em seguida um companheiro dar um golpe em sua espada, e assim terminar de degolar o Oni. E durante a matança de Onis, estava acontecendo o seguinte no meu esconderijo. Eu havia acabado de voltar da caçada, que fui fazer com a maioria dos espadas.
E a primeira coisa que eu vejo é o Baragan e o Kyoha meio nervosos, enquanto que o Sasuke estava em um canto, em pé encostado a uma parede, olhando para aqueles dois arrancars com seu Sharingan ativo. E vendo esse comportamento no mínimo estranho, eu pergunto ao Kyoha o que aconteceu na minha ausência. E na hora que eu falei isso, o Kyoha começou a ter alguns calafrios, e não conseguiu dizer nada. Daí eu pergunto para o Baragan, e ele também não diz nada, e fica apenas olhando para o Sasuke, com um pouco de medo. E vendo isso, eu fico meio confuso, e decido deixar isso de lado. Então, eu vou até a mesa de reunião dos espadas, e dessa vez, o Sasuke se sentou junto com os outros espadas, já que como só tem 11 cadeiras, sendo que uma dessas 11 é para mim, e o resto é para os demais espadas. Agora haviam 2 cadeiras sobrando, e portanto, o Sasuke tinha um lugar para se sentar, que por sinal, esse lugar era bem do meu lado. E após todos se sentarem, eu coloco as minhas mãos em uma bola de cristal que havia ali, e começo a ver através dos olhos de alguns daqueles Onis mascarados, e tudo o que eles viam, estava aparecendo na bola de cristal. E logo o Grijou, que estava meio irritado, diz o seguinte, enquanto que dava uma de preguiçoso. Ai ai chefe, o que é que esses seus Onis modificados têm de tão bons? Eles são fracos, olha só como os Hashiras estão matando eles facilmente. Mas daí eu digo. Esses Onis são especiais, porque eu junto com Zael, modificamos os corpos de vários e vários Onis, e fizemos com que eles ficassem tão resistentes e fortes quanto um Lua inferior do Muzan. Mas aí o Grijou diz. Tá, mas, e daí, os Luas inferiores são tão fracos, que são praticamente figurantes, já que a essa altura, cada um dos companheiros do menino Tanjiro, já está podendo matar um Lua inferior sozinho facilmente, e pelo visto, esses seus Onis nunca vão conseguir matar qualquer um deles. E ao ouvir o Grijou falando isso, quase todos os espadas começam a ter um calafrio, já que o Grijou havia acabado de tecnicamente me confrontar, e ainda dizer que os meus Onis eram fracos. E nessa hora eu digo o seguinte, enquanto que liberava 40% da minha intenção assassina, e fazia a minha mão se esticar, até agarrar o pescoço do Grijou. Grijou, eu só não te matei ainda, porque seria um desperdício para mim te perder, e até porque, a sua mãe foi uma das únicas pessoas que me agradeceu por alguma coisa. Mas caso você continue com essa sua língua solta, eu vou acabar cortando ela, junto com algumas partes do seu corpo. E só te lembrando, que se algum espada, ou Oni que tenha o meu sangue, for ferido por mim, ele não é capaz de se regenerar de primeira, e demora mais de uma semana para se recuperar. Agora eu te pergunto, como seria se você perdesse a língua por uma semana, hein? E ouvindo isso, o Grijou cala a boca, e fica apenas assistindo a luta, através da bola de cristal. E após isso, eu ainda digo. Bom, mas a única fraqueza desses Onis, que por sinal, se chamam Rollos, é que eles quase não podem se regenerar, mesmo que eles recebam um corte bem pequeno. E enquanto eu e os espadas víamos a luta, o Grijou estava apenas olhando de relance para a luta, já que o que ele queria estar fazendo, é caçar Demon Slayers figurantes, pois esse é o esporte favorito dele, por assim dizer. Mas em um certo momento, o Grijou acaba vendo Inosuke na bola de cristal, e percebe que ele estava lutando contra aqueles Onis melhorados, que agora eu vou chamar de Rollos. Mas ele não liga muito a princípio, já que a situação estava sob controle. Porém, ele se lembra de que o oponente final deles seria o Zael, e ele provavelmente iria matar o Inosuke, e usar o corpo dele para fazer algum experimento, envolvendo Rollos e Javalis. Então, o Grijou se levanta de sua cadeira, e vai saindo do esconderijo. Mas aí eu pergunto onde ele estava indo, e o mesmo diz que estava indo cagar no meio do mato, e que ele iria demorar bastante. E como eu não tava nem aí pras merdas que o Grijou fazia, literalmente. Eu deixei ele ir. Mas foi só eu dizer que o Grijou podia sair, que ele começou a correr a toda velocidade, na direção que o Inosuke estava junto com os outros 2 Hashiras. Enquanto isso, o Inosuke estava degolando alguns Rollos com a ajuda do Sanime, mas por outro lado, o Gyomei estava degolando alguns Rollos sozinho, já que se lembrarmos bem, o Gyomei é praticamente o Hashira mais forte, mesmo que ele seja cego.
E após mais um tempo de luta, os nossos heróis conseguem matar todos os Hrolls, porém eles estavam bem cansados, e com vários ferimentos. E nessa hora, Uzziel aparece no local, e diz o seguinte: Ora, vejo que vocês conseguiram vencer os meus Hrolls. Eu estive observando a luta de vocês, através dos olhos dos Hrolls, já que eu coloquei um pouco do meu DNA neles, para ver, sentir, e controlar eles a uma boa distância. E assim, eu pude obter várias informações sobre as técnicas e habilidades de vocês. Mas pulando o falatório, vamos logo começar a luta. A luta se inicia, com os nossos heróis tentando acertar Uzziel de todo jeito, mas ele estava se esquivando facilmente dos ataques, enquanto que eventualmente transformava aquilo em um verdadeiro teatro, falando de uma forma como se ele estivesse interpretando algum papel em uma peça. E durante essa batalha, que mais parecia um jogo de pega-pega, Uzziel pega a sua espada, e faz um corte na cara do Guilherme. Mas isso não foi o suficiente para pará-lo, e o mesmo foi para cima do Uzziel, tentando de tudo para acertar um golpe, mas ele por sua vez estava apenas se desviando. Mas em um certo momento, Uzziel tenta defender um dos ataques do Guilherme, utilizando sua espada. Mas ao bloquear o ataque, que por sinal foi dado com aquele machado do Guilherme, ele defende com uma certa dificuldade, e um pouquinho de seu cabelo acaba sendo cortado. E vendo isso, por incrível que pareça, o Inosuke teve uma ideia inteligente, que fazia total sentido. Daí ele diz o seguinte a seus companheiros entre aspas: Pessoal, ele é intangível, e nenhum golpe físico funciona nele. Porém, uma hora ou outra ele precisa atacar ou defender, e é nessa hora que deve dar para atacar ele. E ouvindo isso, todos começam a bolar um plano para acertar Uzziel quando ele ficasse tangível. E com isso, durante a batalha contra Uzziel, o Sanime usa a segunda forma da respiração do vento, assim criando garras de vento que vão na direção do Uzziel, mas ele rapidamente desvia do ataque, e tenta acertar o Inosuke, que misteriosamente estava de costas sem fazer nada. E assim que ele acertou o Inosuke, eis que o Guilherme deu um salto na direção dele, e fez o seguinte movimento. Enquanto estava em pleno ar, ele jogou a corrente das suas armas no chão, enquanto que aterrissava a uma boa distância do Uzziel, pisando violentamente na corrente. E assim, aquela bola de ferro vai caindo a toda velocidade no Uzziel, e como tudo aquilo foi muito rápido, ele acaba não conseguindo desviar, e fica todo ferrado com apenas aquele golpe. Daí Uzziel diz: eu subestimei vocês, e como não faz diferença ter vocês vivos ou mortos, irei usar isso contra vocês. E quando os nossos heróis já achavam que Uzziel iria os atacar novamente, ele faz algo no mínimo nojento. Ele pega a sua espada, e a engole enquanto dizia: Bebeteios, fornicarás. Assim, ele entra na sua forma ressurreição, e fica com uma aparência um pouco esquisita. Nota do editor. Para quem não sabia, a tradução de fornicarás é prostituta. Voltando à história. Após ativar sua ressurreição, Uzziel tenta agarrar os nossos heróis, utilizando algo muito semelhante a um polvo ou lula. Porém eles estavam desviando até que fácil. Mas em um certo momento, Uzziel cansa de brincar, e utiliza o seu cero, para acertar todos de uma vez. Mas os nossos heróis rapidamente desviam do cero, porém, o ataque acabou destruindo o lugar onde eles estavam. Lembrando que eles estavam tecnicamente na prefeitura daquela cidade. E assim, tudo desmorona, e eles acabam sendo acertados pelos escombros, e ficam bastante feridos. Já Uzziel fica intacto, pelo fato de ser muito resistente. Porém, mesmo machucados, os nossos heróis saem dos escombros, e ficam cara a cara com Uzziel em sua forma ressurreição. E assim, Uzziel tenta novamente agarrar todos com aquelas lulas, ou polvos, sei lá como se chama aquilo. Mas todos novamente se esquivam, por serem muito rápidos. E vendo isso, Uzziel se inclina um pouco para frente, e de repente, começa a sair uma gosma preta de suas costas, que logo acaba acertando algumas pessoas que estavam por ali. E assim que a gosma entrou em contato com as pessoas, elas começaram a se deteriorar, e viraram líquido preto. E por um descuido, o Inosuke acaba pisando em uma poça formada por aquele líquido.
E assim, aquela gosma preta toma a forma do Inosuke, e um clone praticamente idêntico a ele surge no local, e logo começa a lutar com ele, em uma feroz batalha de espadas. E vendo isso, o Sanime e o Gyomei começam a evitar encostar naquela gosma preta, para não acabarem virando água preta, ou pisar naquele líquido preto, e acabar tendo uma luta contra si mesmo. E durante a luta do Inosuke, o clone estava usando a respiração da fera, dando a entender que ele também podia usar as mesmas habilidades que o original que foi clonado. Mas após um tempo, o Inosuke vence o clone, com uma imensa dificuldade, mas o clone se divide em dois. E com isso, Sanime e Gyomei começam a ajudar o Inosuke. E após um bastante tempo, os clones do Inosuke são finalmente derrotados, e no processo o Inosuke acaba ficando todo ferido, e com vários cortes em seu corpo, e inclusive a sua máscara havia caído, revelando o seu rosto peculiarmente feminino. E ao olhar o rosto do Inosuke, o Zaio diz o seguinte, enquanto que pegava um caderninho sabe-se lá de onde, e começa a anotar algumas coisas. Ora, o que temos aqui? Esse é um humano raro, que possui ambos os sexos. Qual é mesmo o nome dessa condição? O nome disso é hermafroditismo. E ouvindo isso, o Inosuke fica putaço de raiva, e dá um grito dizendo: olha aqui, isso é imitação barata da Sakura, você, de todos aqui, é quem mais parece uma garota em corpo de homem. Ou será que é o contrário? Sei lá, só sei que tu parece muito uma garota, e não eu. E após uma breve batalha de insultos entre o Inosuke e o Zaio, o mesmo volta a atacar os nossos heróis, só que agora ele estava atacando com total intenção de matar, tentando o tempo todo prender eles com aquelas lulas, ou polvos. Mas todos estavam se esquivando fácil daquilo, enquanto que eventualmente conseguiam se aproximar o suficiente para executar um ataque no Zaio. E após meia hora de luta, os Hashiras e o Inosuke estavam gravemente feridos, e o mesmo podia-se dizer do Zaio, que também estava bastante ferido. E para surpresa dos Hashiras, uma mulher sai de debaixo dos escombros da prefeitura, que havia sido destruída pelo primeiro ser do Zaio. E vendo a chance, o Zaio pula na direção da mulher, e se transforma em um líquido, para logo em seguida entrar no corpo dela. E assim, ele utiliza uma habilidade, da qual podia deixar ele quase que imortal. O nome da habilidade é Gabriel. E com isso, ele começa a devorar o corpo daquela mulher por dentro, e por fim, uma fumaça rosa sai da boca dela, e logo ela toma a forma do Zaio. E vendo isso, os nossos heróis já ficam desesperados, pois não daria para matar esse espada, levando em conta essas habilidades apelonas que ele tem. E quando o Zaio já ia atacar eles novamente, eis que pôde ser ouvida a voz de alguém gritando: garra dele, pantera! E de repente, o Zaio é acertado por explosivos, que fazem ele ficar gravemente ferido, e com alguns ossos quebrados pela explosão. E na hora o Inosuke diz: pai Grinjou, quer dizer, arrancar número 3. E vendo isso, o Sanime diz: arrancar número 3, o que raios você quer com a gente? E o Grinjou diz: só estou aqui para ajudá-los com esse cara. E o Gyomei diz: mas qual o seu motivo para isso? O que te fez querer ajudar humanos, e ainda por cima lutar contra um companheiro seu? E o Grinjou apenas diz: pais não precisam de motivos para defender as suas crianças. E ouvindo isso, o Inosuke acaba derramando uma lágrima, e coloca a sua máscara de javali, para que os Hashiras não o vissem chorando. E nessa hora, o Zaio diz o seguinte, com um pouco de dificuldade: seu traidor, você atacou seu próprio companheiro, e ainda mais está ajudando esses humanos. Você merece morrer junto com esses seres imperfeitos, todos vocês irão morrer agora. Assim, o Zaio começa a atacar incessantemente a todos, com aquelas suas lulas. Mas para surpresa do mesmo, o Grinjou desaparece da visão de todos, e reaparece na frente do Zaio, dando um chute que o fez ser jogado para cima, e para finalizar ele acerta o Zaio com seu cero a queima-roupa, fazendo assim com que o corpo do mesmo fosse totalmente desintegrado. Afinal, é como diz o ditado de um sábio brasileiro, chamado carinhosamente de Jabiroca: não importa quem seja o oponente, Grinjou sola. Mas voltando à história.
Após a derrota de Zaireu, Grinjou olha uma última para Inosuke, e dá um leve sorriso, enquanto que ia embora dali andando. Mas só foi ele dar 5 passos para frente, que do nada, ele começou a gritar bastante de dor, enquanto que várias queimaduras apareciam em seu corpo. E enquanto que o Grinjou se rebatia no chão, os nossos heróis percebem que havia um relógio solar ali, que para quem não sabe, esse é um tipo de relógio bem antigo, do qual se pôde ver as horas através da sombra de uma pedrinha, entre aspas. E no relógio, estava marcando meio-dia em ponto. E foi aí que o Sanime disse o seguinte, enquanto que dava um sorriso macabro, e preparava a sua espada para atacar. Ora, então essa é a fraqueza dos 10 espadas. Por mais que sejam resistentes ao sol, ao meio-dia, essa resistência desaparece, e eles ficam mais fracos. Bom, parece que hoje não é o nosso dia de sorte, companheiros. Hoje mais 2 espadas irão pro caixão. E após falar isso, o Sanime usa a primeira forma da respiração do vento, e assim, um tornado de vento cortante vai na direção do Grinjou. E pelo fato do mesmo estar enfraquecido, ele não conseguiria desviar. Mas quando o ataque já ia o acertar, eis que o Inosuke entra na frente dele, e defende o ataque, usando suas 2 espadas. Mas ao fazer isso, ele acaba ficando todo ferido, e com alguns ferimentos internos. E vendo isso, o Sanime fica putaço de raiva, e pergunta o porquê do Inosuke ter defendido Grinjou, se ele é o inimigo deles. E nessa hora, o Inosuke diz o seguinte, enquanto que encarava o Sanime. Se ele ajudou a gente, não é mais o nosso inimigo. E além do mais, é muito desonesto atacar alguém que te ajudou em um momento difícil, e ainda mais na mais pura covardia. E após o Inosuke falar isso, se passa 1 minuto, e o Grinjou se regenera de suas queimaduras, e vai embora dali em uma alta velocidade, enquanto que dizia em seus pensamentos. Inosuke, como você cresceu, tanto fisicamente quanto mentalmente. E após isso tudo, os nossos heróis voltam para a mansão das borboletas, com o Gyomei tendo que carregar o Inosuke nas costas, enquanto que o Sanime apenas o encarava e dava aquele sorriso de Chihuahua do diabo. E ao chegar na mansão, os ferimentos de todos são tratados pela Kanaya Shinobu, enquanto que o líder dos Hashiras dava os parabéns a eles, por terem praticamente derrotado um dos 10 espadas, e aí por cima descobrirem a fraqueza deles. Enquanto isso, no meu esconderijo, o Grinjou havia acabado de chegar, e o Kyoha estava na entrada, com uma cara séria, enquanto que dizia: "Tu tá ferrado agora, irmão, te vejo no além um dia." E na hora o Grinjou já começa a ter uma noção do que iria acontecer. E ao chegar na mesa de reuniões, eu estava lá junto com os outros espadas, e estávamos todos encarando o Grinjou, enquanto que o Sasuke dizia: Grinjou, nós vimos tudo o que você fez através da bola de cristal, e acabamos vendo que você ajudou aqueles humanos, e ainda por cima matou um dos seus companheiros, e também o espada mais inteligente que o Madara tinha. Pelas regras, o certo seria você ser morto aqui e agora, mas como o Madara é muito piedoso, ele apenas te rebaixou de arrancar número 3, para a espada número 6. E ouvindo isso, a espada número 6, que por sinal se chama Lupian Tenor, fica com um pouco de raiva por perder o seu cargo para o Grinjou, mas logo fica de boas, já que no fundo, ela gostava um pouco dele. Mas logo eu digo o seguinte: a propósito, Luffy, você ocupará o lugar do espada número 8. E após eu dizer isso, a Luffy dá um leve suspiro, e logo sai daquela sala, enquanto que olhava discretamente para o Grinjou. E após a Luffy sair dali, eu ainda digo o seguinte, enquanto que uma pessoa misteriosa se aproximava da gente. E para não dizerem que sou um machista, meus caros cavalheiros, permitam-me apresentá-los, a nova arrancar número 3. Tierra Rebel. E na hora que ela aparece, o Sasuke tenta mandar uma cantada, mas falha miseravelmente, e ela por sua vez diz: seu fedelho, quem você pensa que eu sou? Nem te conheço, acabei de chegar e você já tá sendo um idiota, toma jeito, seu gado. E após ela dizer isso, o espada número 10 começa a rir do Sasuke, e diz que ele era um gado. Mas logo ela aponta seu dedo para ele e diz: e você, cale essa sua boca, balofo. Assim, o espada cala a boca. Enquanto isso, no Castelo do Infinito, o lar do Muzan/Lilith.
O Muzan ou Lilith estava se reunindo com os superiores para discutir sobre o futuro dos 12 Kizukis, já que os Hashiras estavam ficando cada vez mais fortes, e eles cada vez mais fracos com o passar do tempo. E ao fim da reunião, o Muzan, ou Lilith, entrega uma carta a Oni qualquer, e manda ele entregar em um certo lugar, enquanto que pensava no seguinte. E parece que o dia do nosso reencontro finalmente chegou. E após algumas horas, aquele Oni figurante chega no meu esconderijo, e logo de cara, o Kyoha quase mata ele, enquanto que ele estava na metade daquela imensa montanha. Mas logo o Oni explica a situação, e o Kyoha deixa ele subir. E após isso, aquele Oni chega até o meu quarto, e me entrega uma carta, que após eu ler ela, digo o seguinte em uma voz bem baixa. Ora, irmãzinha, então você quer a minha ajuda para deixar os seus demônios mais fortes. Interessante. Mas após eu fazer isso, irei cobrar o preço, e com juros. E nessa hora, tanto eu quanto a Lilith, demos um sorriso ao mesmo tempo, mesmo com cada um de nós estando quilômetros de distância. E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.